Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as leis de Newton. Como de costume, vou chegando para a gente falar sobre aquilo que nós já vimos até agora e também para poder traçar os objetivos das nossas próximas aulas. A ideia é a seguinte: nós já vimos quais são as 3 leis de Newton. A gente já comentou e já falamos sobre a lei da inércia. E o que tem a lei da inércia? A lei da inércia traz aí uma extensão do pensamento aristotélico sobre o movimento, em que ele é aperfeiçoado. Aristóteles dizia para a gente que objetos em repouso permanecem em repouso até uma força agir sobre eles. E isso é verdade. Os objetos em repouso permanecem em repouso por inércia. Só que o que o Aristóteles não contava, afinal de contas ele não experimentava, mas que foi mostrado pelo Isaac Newton, é que objetos em movimento permanecem em movimento até uma força agir sobre eles. E isso a gente estendeu para uma coisa diferente, e a gente falou que em vez de falar de repouso, movimento, a gente falou em velocidade e alteração da velocidade. Então nós falamos que se você muda a velocidade de um objeto, você precisa de uma força. Então, se um objeto está em repouso, a velocidade dele é zero. Para ele deixar de estar em repouso, ele tem que mudar de velocidade. E para mudar de velocidade, ele precisa de uma força. Se um objeto está em movimento retilíneo e uniforme, ele está com velocidade constante, o vetor velocidade é constante. Porque o módulo, a direção e o sentido permanecem sempre os mesmos. E para mudar de velocidade significa acelerar, frear, fazer curva, parar. Então, tudo isso é alteração de velocidade. E para alterar a velocidade, nós precisamos de uma força. Então, a lei da inércia traz para a gente a ideia de que para se mudar a velocidade, você precisa de uma força. Você vai ver nos livros, nos exemplos mais clássicos, exemplos. O sujeito está lá no ônibus e aí o ônibus freia e a pessoa é jogada para frente. Né? Isso é uma coisa assim que eu acho meio inapropriado de usar como um exemplo preliminar, mas tem relação com a inércia de fato. Porque se você está dentro do ônibus em movimento, você está em movimento junto com o ônibus. E se você está em movimento e está tranquilo lá dentro, não está sacudindo, o ônibus não está acelerando, não está freando, não está fazendo curva, você está no movimento uniforme, beleza? Então, porque se o movimento não for uniforme, ou ele vai estar acelerando, você vai sentir sendo jogado para trás, ou vai estar freando, você vai sentir sendo jogado para frente, ou ele vai estar fazendo curvas, você vai sentir sendo jogado para um lado ou para o outro. Né? Mas a ideia nesse problema do ônibus é você perceber que, dado que o ônibus está no movimento ali uniforme, ou quase uniforme, né? Praticamente uniforme, você realmente vai se sentir muito tranquilo dentro do ônibus. Você não vai se sentir sendo jogado para lugar nenhum. Afinal de contas, você está em movimento retilíneo uniforme. E se você estiver em movimento retilíneo uniforme, nenhuma força resultante vai estar agindo sobre você. Aí imagina que o ônibus decidiu frear. O ônibus vai frear. O ônibus, naquele momento, ele é o seu mundo. Você está dentro dele. Tudo ao seu redor é ônibus. Você está dentro dele. E no momento em que ele freia, todos os objetos dentro dele vão ter que frear também. Porque imagina você dentro do ônibus. O ônibus para e você não. É isso que acontece quando o ônibus freia repentinamente. Quando ele freia repentinamente, a estrutura do ônibus repentinamente vai fazer força onde ela estiver encostando em você. Vai fazer força em você para você frear também. Então, se você está em pé, e o ônibus freia, o ônibus vai pegar o seu pé e vai puxar para trás do ônibus, porque é assim que freia, né? Se você está andando para frente e você quer frear, fazer uma força para trás para você poder frear. Se a única coisa que está tocando no ônibus é o seu pé, o que o ônibus vai fazer? Puxar o seu pé para trás. E quando ele puxa o seu pé para trás, o que você faz? Cai para frente. Por isso, a gente bota a mãozinha lá naquele suporte ali, aqui do lado, enfim. Mas suportes elevados. Por que o suporte elevado é mais eficaz nesse caso? Porque imagina, tem uma pessoa lá dentro e aí você quer frear essa pessoa. Se você puxar a mão e o pé dela ao mesmo tempo para trás,
a pessoa não vai tombar, ela vai sentir ali, né, um movimento, tal, aquela coisa, mas ela está firmona ali, aí ela vai conseguir frear sem cair, beleza? Você está sentado na sua cadeira, todo o seu corpo está encostando na cadeira, está encostando aqui o encosto, essa coisa toda, né? Se o ônibus freia, vai fazer força para trás. O que está fazendo força para trás? Tudo que está em contato em você. Então, tudo que está em contato com você. Então, no caso, o assento, o encosto, o lugar onde você botou o seu pezinho, né, lá no chão, tudo isso está em contato com você. Agora, imagine que eu pego tudo isso e puxo para trás. Que se o ônibus está freando, puxa para trás. Se eu faço isso, o encosto já não tem serventia nenhuma para frear você. Porque se o seu encosto está sendo puxado para trás, ele vai se afastar das suas costas. Por isso que quando o ônibus freia, você tem aquela impressão de que você está indo para frente. É você que está indo para frente. É todo o ônibus que está indo, né, entre aspas, para trás, que está sofrendo uma força para trás e está transferindo esse esforço para você, que é um objeto que está lá dentro. Né? Por isso que nos carros você põe cinto de segurança. Porque se o carro freia, o cinto puxa você para trás e ao puxar você para trás, ele vai reduzir a sua velocidade. Né? E aí, reduzindo a sua velocidade, você não tomba para frente. Né? Se ele simplesmente puxar o assento para trás, né? Você vai ter essa sensação de que está sendo puxado para frente. Então, esses assuntos, né, essa parte da inércia, se você acha isso tudo muito desconfortável, relaxa. A gente vai acrescentar ferramentas sucessivamente que vão te trazer essa visão de como colocar as forças, de como sentir as forças nas diversas situações. Então, por mais que a inércia seja a primeira lei de Newton, né, e assim os livros chamam primeira lei de Newton, talvez não seja o melhor momento para tratar da primeira lei de Newton, esse momento inicial, pelo menos não os problemas difíceis de inércia. Né? Talvez você tenha se sentido desconfortável aí com algum desses exemplos do ônibus. Você fala, como assim? O ônibus vai puxar meu pé para trás? Isso tudo a gente só domina depois de conseguir fazer desenhos de diagramas de força de diversos tipos. Então é bloquinho em cima da mesa, é bloquinho pendurado no teto, é bloquinho na rampa, é um bloquinho em cima do outro, são dois bloquinhos em cima do outro numa rampa inclinada, dois bloquinhos em cima de uma rampa inclinada fazendo curva dentro do elevador, em Marte. Então, quando você vai acrescentando essas coisas, por mais que elas pareçam artificiais, e são mesmo, de fato, porque são conceitos que são introduzidos sucessivamente, elas trazem para a gente uma consciência de como as forças atuam sobre os objetos. Ou ainda, se você quiser ir mais longe, de como nós criamos modelos matemáticos para demonstrar a ação das forças que atuam sobre os objetos. Então, se você achou as perguntas sobre inércia que tem lá no seu livro, na sua apostila, muito difíceis, algumas delas muito complicadas, uma grande viagem, seja bem-vindo, é isso mesmo. As coisas são muito estranhas mesmo, se elas são tratadas dessa maneira. Mas a nossa promessa para vocês, com essa sequência de problemas que a gente vai resolver, é acrescentar ideias novas a cada novo problema e a cada novo problema mostrar de que forma aquele tipo de força vai ser cobrado num problema mais difícil mais para frente. Então, a sequência que a gente traz agora, que é uma sequência de exercícios, essa sequência não é para a gente exercitar e treinar o que a gente aprendeu até agora. É para a gente colocar coisas novas. Para eu colocar o conceito de inércia num contexto que ainda não foi abordado e que, por mais que eu coloque com a forma de palavras, não tem como você reter essa informação lá na frente e lembrar dela na hora de resolver um problema, na hora de solucionar algum exercício. Beleza? Então, primeiro recado de hoje: a lei da inércia. Guarde que força muda a velocidade. Então, a lei da inércia é a primeira lei de Newton e o que a gente tem que guardar dela é que força muda velocidade. É isso, velho. É isso. Força muda velocidade.
é isso que nós vamos guardar acerca aí da lei da inércia, beleza? Força muda velocidade. Por quê? Porque se eu tiver um problema, aí eu vou falar, será que tem uma força ali? Deixa eu ver se essa força muda a velocidade do objeto. Porque se ela muda, porque tem uma força ali. E eu vou ter que procurar por ela. Beleza? É isso. Segunda parte. Segunda lei de Newton, não tem nome, eles chamam simplesmente de segunda lei de Newton. Nós escrevemos ela de um jeito que o Isaac Newton pessoalmente nunca escreveu, mas é a melhor adaptação da fórmula que ele usou para os nossos propósitos aqui no ensino médio. A gente diz que força é massa vezes aceleração. Beleza? A gente até botou uma setinha aqui em cima para você saber que a força está na mesma direção da aceleração que ela provoca. Beleza? Ah, mas você não falou isso. Está falado lá. No meio da conversa tem isso. Então, claro que força muda a velocidade. Claro que a força tem a ver com a aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade. Então, a segunda lei é muito mais do que a ideia de que a força é proporcional à aceleração. Ela traz uma equação matemática que nós vamos utilizar para solucionar problemas cheios de incógnitas, cheios de informações que nós não sabemos quais são. Então, a lei que nós mais vamos usar nas situações em que eu tenho a aceleração é a segunda lei de Newton. Por quê? Porque a segunda lei de Newton vai trazer um monte de fórmulas, todas iguaizinhas a essa, mas que a cada problema elas têm uma roupagem diferente. Um monte de fórmulas que você vai construir durante a solução dos problemas e a gente vai solucionar as equações decorrentes do uso dessas fórmulas. Beleza? E por fim, a terceira lei de Newton, também chamada lei da ação e reação. Ação e reação. Sei lá se a nova ortografia colocou, que já não é tão nova assim, colocou hífen em ação e reação. O pessoal lá da área da física não domina a gramática o suficiente para poder me responder essa pergunta, e o pessoal lá da gramática não domina a física o suficiente para responder essa pergunta para mim. Então ela continua aí num limbo. Então eu já vi nos livros ação e reação com hífen. Né? Os livros estão aí sendo editados, vendidos, e ninguém brigou com eles. Então, vou usar o que eles estão fazendo. Para mim faz sentido ter esse hífen aí, para mim faz sentido. E por que a lei da ação e reação é importante? Porque ela vai nos ajudar a não esquecer nenhuma força num problema na hora de fazer diagramas de força. Então, o grande lance das leis de Newton é saber desenhar diagramas de força. Porque se nós desenhamos os diagramas de força com as forças corretas, nos lugares corretos, nós conseguimos montar as equações. E se a gente consegue montar as equações, a gente consegue solucionar as equações e solucionando os problemas estão resolvidos. Beleza? Então, para a gente ilustrar isso, vamos fazer uma sequência com vários problemas. A ideia desses problemas não é exercitar as três leis de Newton. Não é para isso que nós estamos resolvendo. É para te entregar ideias novas. E cada novo problema vai trazer uma nova ideia para você aplicar nos problemas seguintes. Beleza? As três leis, elas são apenas aqui o embasamento que eu vou usar. E sempre que for necessário, eu vou lembrar que a inércia diz que força muda velocidade, que a segunda lei diz que força é massa vezes aceleração e que a terceira lei determina para a gente os pares ação e reação, ou seja, a toda força, a toda ação, corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Beleza? Essas frases sozinhas não resolvem os problemas. E quando cai leis de Newton nos vestibulares, no Enem, normalmente você tem que ter o domínio da solução de problemas. Beleza? Então, sem maiores introduções, vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos começar suave, raso, e vamos aumentando a dificuldade sucessivamente. Beleza? Primeiro problema. O bloco da figura tem massa igual a 4 kg. Então, aqui, mais do que nunca, escreva os dados. Escreva organizadamente os dados para você não se embolar. Cuidado com as unidades de medida. Por enquanto, não temos pegadinhas com isso. Mas cuidado com as unidades de medida. E a partir das unidades de medida, você vai conseguir fazer os cálculos se forem necessários. Então, tá aí.
O bloco da figura tem massa de 4 kg, está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2. Então, ele está aí, desenhou a força F1, desenhou a força F2. Primeira frescura do dia. Toda vez que você escrever a força e botar uma setinha em cima, isso aqui não é um número. Não é um número. Isso aqui é um desenho. Então, toda vez que você desenhar o nome de uma força, força F, força G, força P, força M, força N, o nome que você der para a força, se você botar essa setinha em cima da letra, pressupõe-se que você está se referindo a um desenho e não a um número. Um desenho do quê? Um desenho de uma seta que vai te dar 3 informações. Um número, que é o módulo, uma direção e o sentido, que você, olhando, vai saber. Então, a força F1 é uma força para a direita. Horizontal é a direção, para a direita é o sentido. A força F2 é uma força horizontal para a esquerda. Como eu sei disso? Por causa do desenho. Beleza? Mas mais do que isso, essas forças também são representadas por meio de um número. Ele fala que as forças F1 e F2 valem, respectivamente, 30 newtons e 20 newtons. Então, na hora de escrever, eu vou escrever assim, ó, F1 igual a 30 newtons, sem botar a setinha em cima. Porque quando eu escrevo F1 igual a 30 newtons, essa notação é incorreta. Essa notação não é consistente, porque quando eu ponho a setinha em cima, eu não espero encontrar um número. Aí você fala, nossa, velho, mó frescura. Então, quando eu escrever F2, eu tenho que escrever F2 igual a 20 newton, eu não posso botar a setinha em cima. É isso. Se você botar acidentalmente, apaga e escreve o certo de novo do lado, para você não misturar força com o módulo da força. Quando a gente escreve as equações, a gente tem que ter plena consciência se o objeto daquela equação, o número, o coeficiente, se os elementos que compõem aquela equação são de fato números. Porque se eles forem números, eles vão obedecer a um determinado tipo de regra. Se eles não forem números, eu não vou poder aplicar as mesmas regras. Beleza? Primeiro exemplo. Sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 30 newtons e 20 newtons, determine o módulo da aceleração do bloco. Aceleração. A aceleração desperta para mim o flag. Aceleração, segundo a lei de Newton. É isso. Quando você tem a palavrinha aceleração, você vai ter a iniciativa de aplicar a segunda lei de Newton. Porque a primeira lei de Newton, lei da inércia, ela só fala qualitativamente que a força tem uns determinados efeitos. A lei da ação e reação também te fala qualitativamente a formação dos pares, essa coisa toda. A aceleração remete à segunda lei de Newton. Então, como eu li a palavra aceleração no meu enunciado, eu vou escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Beleza? Se eu botar a setinha em cima, eu tenho que ter consciência de que eu estou tratando de desenhos. E a parte da matemática que faz conta com desenhos é a geometria. Então, eu vou ter que fazer uma análise geométrica do que eu tenho no meu problema. Então, o que é a força resultante que entra na segunda lei de Newton? É o resultado das forças atuantes no bloco. No caso, a força resultante é a soma da força F1 com a força F2. Então, eu vou somar o efeito dessas duas forças. Beleza? A força F1 ela é uma força de 30 newtons. Essa força de 30 newtons atua para a direita.
A força F2 é uma força de 20 newtons e é uma força que atua para a esquerda. Naturalmente, os efeitos dessas forças são contrários. Se eu estou fazendo uma força de 30 newtons para a direita e uma de 20 para a esquerda, significa que nessa briga eu vou ter um saldo de 10 newtons para a direita, de onde eu tirei esse 10. 30 menos 20. Então a força F1 vai se somar à força F2. Mas eu não vou somar o 30 com 20 para dar 50. Por quê? Porque os vetores apontam em sentidos opostos. Beleza? Essa é a cautela que nós temos que ter na hora de botar essa setinha em cima da letra. Então, quando a gente põe a setinha em cima da letra, as coisas podem ficar mais complicadas. Então, você vai me ver escrevendo a segunda lei de Newton da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, ó, força resultante é massa vezes aceleração. E você vai me ver escrevendo que a força resultante é a força F1 menos a F2 sem setinha em cima, porque eu estou olhando que eu tenho o F1 igual a 30 e o F2 igual a 20 no sentido oposto. Então, você vai me ver escrevendo que a força resultante é de 10 newtons. Por isso, eu vou escrever a segunda lei de Newton desse jeito que está aqui e não desse aqui. Eu não vou escrever dessa forma, porque se eu escrever dessa forma, eu vou ter que escrever assim, ó, a força resultante é a força F1 somada com a força F2. E aí eu vou fazer conta com as setinhas, conta com os desenhos. Como é que faz conta com desenho? Geometria. Como é que faz soma vetorial? Desenha o primeiro vetor. Eu vou trocar as cores aqui só para eu conseguir ficar falando e a gente usar ao mesmo tempo os dois vetores. Beleza? Desenha o primeiro vetor. Está aqui, ó, o primeiro vetor, o vetor F1. É um vetor horizontal para a direita de tamanho 30. Então, ele é mais comprido que o outro, porque o outro tem tamanho 20. Desenhe o segundo vetor de forma que eles fiquem consecutivos. O que é consecutivos? Um depois do outro. Então, o vetor F1 acaba aqui, então o vetor F2 tem que começar aqui. Ele tem que começar onde o outro acaba, para eles ficarem consecutivos. Aí, ó, eu vou fazer esse desenho aqui. Ó. Eu vou desenhar o segundo vetor começando lá e vou marcar que ele termina aqui. Beleza? Eu tenho agora um problema de geometria. Um problema em que um segmento de tamanho 30 está encostado num segmento de tamanho 20. E qual é o meu objetivo? Descobrir o tamanho desse pedacinho que sobra, x. Com certeza você já viu algo parecido com isso lá na geometria plana. E aí você sabe, se aqui é 30, aqui é 20, esse x vale 10. Qual continha você fez? 30 menos 20. Por que eu estou interessado nesse tamaninho vermelho? Porque na soma de vetores, o vetor resultante começa no começo do primeiro vetor e termina no final do último. Então, esse é o vetor força resultante, é esse vermelhinho aqui. É o resultado da soma vetorial de F1 com F2. Eu, sinceramente, acho esse raciocínio mais complicado que o outro, em que eu modelo o sistema para conseguir levar em conta a direção e o sentido dos vetores, e aí eu faço as operações matemáticas com os números, porque com número é muito mais simples fazer as contas do que com os vetores. Beleza? Então, eu interpreto o problema, extraio os números e boto na equação. Beleza? Ora, se a força resultante é F1 menos F2, agora ficou trivial finalizar esse problema. Porque se força resultante é massa vezes aceleração, a força resultante é 10, a massa é 4 e a aceleração é o meu sonho. É o que eu quero saber. A aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E isso é o módulo da aceleração.
beleza? Se eu quiser o vetor aceleração, já estou eu em cima do desenho. Se eu quiser o vetor aceleração, vetor é desenho. Eu tenho que dizer a aceleração aponta para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, subir na rampa, descer na rampa. Beleza? Ora, se a força de 30 newtons aponta para a direita e a de 20 aponta para a esquerda e o saldo dá 10 para a direita, significa que a aceleração deve ser para a direita. Afinal de contas, nós sabemos da fórmula que a força resultante tem a mesma direção da aceleração. Então, eu posso dizer que a aceleração desse bloco é um vetor que aponta para a direita. E o módulo dessa aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se você quiser, você pode escrever assim, ó. O módulo da aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essas duas notações aqui de baixo são corretas e equivalentes. Por que eu vou preferir a primeira? Por que eu vou gostar mais da primeira? Ela é mais simples de desenhar, né? Não é pretensiosa. Então, eu vou usar a primeira. Toda vez que eu escrever a letra representa o módulo do vetor correspondente àquela força, aquela aceleração, aquela velocidade, aquela posição, seja lá o que for. Beleza? E tá aí. Matamos formiguinha com canhão, né? Pegamos um problema super simples e eu fiz a modelagem exatamente na sequência que nós vamos fazer nos problemas mais difíceis. Qual é a modelagem? Lê o enunciado, recolhe os dados e vê as palavras-chave para você ver quais são as leis de Newton que você vai usar. Nesses problemas de cálculo, normalmente a gente usa a segunda lei de Newton ou simplesmente faz uma soma vetorial, um equilíbrio vetorial, caso não haja aceleração nenhuma. Sempre que houver a aceleração, eu serei convidado a pensar em segunda lei de Newton para relacionar força e aceleração. Se eu não tiver a palavrinha aceleração, tudo que eu vou ter que fazer é equilibrar as forças para que no final a soma dê zero, porque se a soma das forças deu zero, significa que a aceleração deu zero. Aplicando a primeira lei de Newton a esse raciocínio, força zero não significa repouso. Força zero significa que não temos aceleração, ou seja, força zero significa que nós não mudamos de velocidade. Então, a pergunta teórica, de acordo com a primeira lei de Newton, que pode ser dita sobre esse problema, esse objeto muda de velocidade com o passar do tempo. A velocidade dele aumenta em 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se esse objeto tivesse uma velocidade inicial e depois fossem aplicadas essas duas forças, nós poderíamos dizer o que vai acontecer com essa velocidade depois de aplicadas essas forças. Isso aí seria uma solução possível para esse problema, e isso seria uma situação que estaria expressa exatamente dessa forma. Beleza? Sei que foi muito burocrático, mas aqui nós introduzimos a ideia de recolher os dados, procurar as palavras-chave, montar as equações, interpretar os vetores e resolver as equações no final. Beleza? Essa é a sequência para todos os problemas, os fáceis, os médios, os difíceis. Beleza? Esse problema, depois que você já estiver dominando, lógico, você não vai precisar ficar escrevendo todos. Você põe a mãozinha para trás, agora você já sabe, você fala, ué, 30 para a direita, 20 para a esquerda, o saldo dá 10. Então a força resultante é 10. Bom, só tem essas forças agindo aí no objeto, então se a massa é 4, a força é 10, a aceleração 2,5. Pronto, você marca a bolinha lá da resposta e vai embora. Beleza? Não é esperado que você gaste um longo tempo, mas é esperado que você faça um raciocínio completo. Se não, vai ter um problema desse, com uma pegadinha escondida, e você vai ficar de calça curta, sem conseguir responder. Espero ter mostrado a base das nossas ferramentas aqui no nosso primeiro exemplo. Vamos resolver mais para a gente conseguir avançar. Valeu, falou!